Deus está dizendo para nós, você tem capacidade, você tem a oportunidade de fazer algo novo, você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de crescer. Deus quer um povo sem oscilações, Deus quer um povo num alto nível de maturidade, Deus quer um povo de fé, um povo de caráter. Esse é o meu filho amado, esse daí é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Então eu tomo essa decisão, eu quero ser esse filho amado, Senhor, que leva alegria ao Pai. A vida plena que nós desejamos, ela só vai acontecer quando nós nos tornarmos discípulos do Senhor. Vocês estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Graças a Deus, diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025, o Senhor separou o melhor vinho para a minha vida, eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus, boa noite. Diga comigo, por favor, o coração do Pai. O coração do Pai. A vida plena que nós desejamos, ela só vai acontecer quando nós nos tornarmos discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que está alinhado à vontade de Deus, que tem o desejo de seguir os passos do Senhor. Então nós precisamos, na nossa caminhada, perseguir esse crescimento, subir o nosso nível, estar onde Deus quer que eu esteja. E para alcançar esses objetivos, para chegar nesse nível, nós precisamos estar abertos aos desafios. O Senhor, Ele quer que nós cresçamos. E a maneira de crescer é permitindo desafios. É permitindo confrontos, é permitindo lutas, é permitindo situações, circunstâncias. Porque Deus nos quer num alto nível de fé, Deus nos quer num alto nível de coragem, Deus nos quer num alto nível de resiliência, Deus nos quer num alto nível de autoridade. Autoridade para declarar, autoridade para acreditar, autoridade para orar, autoridade para dizer, Deus faz, Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua também. Isso vai acontecer quando nós vencermos as nossas batalhas, vencermos as nossas guerras, porque Deus quer isso. Se um filho vai andar de bicicleta, ele cai 5, 10, 20 vezes, ele vai cair umas 30. Eu lembro quando a Ana começou a andar, eu achava que ela nunca ia aprender a andar de bike, porque parecia que para ela não tinha sido feita para andar de bicicleta. Mas é um processo. Então muitas vezes a gente vai parecer que está caindo, vai parecer que não está saindo do lugar, vai parecer. Mas cada tentativa, cada cair e levantar, porque tem alguém lá que está estimulando, vamos lá, levanta, você consegue, tenta de novo. É isso que Deus quer da gente. Que a gente vá e olhe para Deus e não para o problema, não para o processo, mas para o alvo. Porque Ele quer que a gente cresça, que a gente vá para outro nível de maturidade, um outro nível de excelência, um outro nível de fé. Ele quer. Esse é o coração do Pai. Aqui em Lucas 22 diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, nesse momento, nós vemos o Senhor estabelecendo uma nova aliança. Jesus estabeleceu essa nova aliança e Ele espera que a gente viva dentro dessa nova aliança. Façam isso em memória de mim. Jesus revelou o coração do Senhor. Jesus revelou, Ele fala, né? Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Então, o Filho
revelou o coração do Pai. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos perseguir conhecer Jesus. Nós precisamos entender. Ele quer que a gente lembre disso. Façam isso em memória de mim. Traga memória. Faça isso em memória de mim. Traga memória. O propósito de Deus não é que a gente seja derrotado, mas que a gente tenha vida. Traga memória. O sacrifício do Senhor Jesus foi para que tivéssemos vida. Então o propósito do Pai é que nós tenhamos vida. Com Jesus nós recebemos vida. Então o Senhor, o plano do Senhor, traga memória. O que a palavra diz? Que o Senhor veio para nos dar uma vida plena e abundante. E essa vida plena e abundante, ela só será abundante se eu estiver transbordando de Deus. Porque não há vida sem a presença de Deus. Então essa vida plena e abundante só vai vir do Pai. Então não dá para ter uma família abundante, uma vida profissional abundante, com uma vida espiritual seca. É impossível. Porque toda a plenitude, a alegria, a paz, o conforto, os resultados, o progresso vai vir dessa vida plena com Deus. E uma passagem muito importante que nós precisamos sempre lembrar dela é de Ezequiel 37, que ela nos dá muitas lições, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então ele deu uma direção, e ele foi lá. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme, fala comigo, a ordem recebida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Olha o poder das palavras. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então Deus nos quer tirar desse vale de sequidão. Como que eu vou
eu vou ver as coisas acontecerem se eu não crer? Como que eu vou ver as coisas acontecerem se eu não declarar? Como que eu vou fazer as coisas acontecerem se eu não obedecer? Perceba, eu pedi para você repetir para mim. Tudo aconteceu depois que ele começou a profetizar conforme a ordem recebida. Então Deus deu uma palavra. Ele foi lá, pegou e executou. Hoje, algumas coisas que a gente pode viver, pode parecer impossível que haja uma mudança. Mas à medida que a gente crê, à medida que a gente declara, à medida que a gente obedece, à medida que nós profetizamos, nós vivemos isso daqui. Eu começo a atrair vida, e vida veio em etapas. Começaram a mexer os ossos se juntaram, depois vieram os tendões, depois vieram a carne, e por fim veio o Espírito. Então tudo tem um processo na nossa vida. Tudo tem uma caminhada. Eu não posso falar, eu declaro vida e já apareça alguma coisa. Não, Deus não faz mágica. Agora você vê, agora você não vê. Não é mágica, é milagre. Deus provoca milagres. Os milagres acontecem num processo. Tem um processo, nós vimos aqui claramente um processo. Então muitos estão mortos na alma. Muitos estão mortos espiritualmente. Era um lugar que só havia morte. Pode ser morte na família, morte no casamento, morte financeira, mas sempre vai ter uma coisa, morte espiritual. Então, aquele vale pode representar muitas coisas. Aquele vale podia representar famílias. Ele falou, esse vale representa Israel. Israel é uma nação. E uma nação é feita de pessoas, é feita de famílias, é feita de casamentos, de filhos. E a gente vê que as palavras deles eram de auto-amaldiçoar. Somos ossos secos, nossa vida acabou, somos ossos secos. Então, a palavra foi secando aquelas pessoas. A incredulidade, a distância de Deus foi secando aquelas pessoas. Então, a vontade do Pai, o coração do Pai, o desejo do Pai, não é que a gente viva sequidão, morte, miséria, mas Ele quer que a gente viva prosperidade. Então, às vezes, uma coisa que a gente está vivendo, por exemplo, um acidente, uma tragédia, uma má notícia, uma pressão, uma aflição, não quer dizer que seja o plano de Deus para nos destruir. Pelo contrário, o cenário pode ser aparentemente terrível, mas o plano de Deus é sempre de vida. Então a gente vê, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Deus não estava perguntando para ele a opinião do homem. Deus não estava perguntando se ele achava que dava ou não. Ele estava perguntando se ele acreditava. Filho do homem, você acredita que isso pode mudar? E ele falou, o senhor sabe. O que o senhor falar, eu vou fazer. O que o senhor disser, eu vou fazer. Então o Senhor não está perguntando, dá ou não dá? Ele está perguntando, eu creio ou não creio? Aí que está a diferença. Eu tenho que me apresentar para o Senhor e falar, Senhor, só tu sabes, o Senhor falou, está falado, eu acredito. Porque Deus tem vida. Onde Deus alguma vez trouxe morte? Não, Deus só traz vida. Mas eu creio, eu acredito nisso. Eu tenho obedecido, você tem obedecido? Deus tem um lugar alto para nós. Mas será que nós temos ocupado esse lugar? Nós temos dado os passos certos? Nós temos dito para Deus, Senhor, se o Senhor falar, eu acredito. Se o Senhor disse, eu vou lá e vou fazer. Para que eu saia desse vale de ossos secos e comece a viver o processo de mudança até que eu veja a vida naquilo.
até que aquilo se torne um testemunho, até que aquilo se torne uma referência, um novo padrão na minha vida. Como eu falei recentemente, naquela passagem dos 4 amigos e o paralítico, todo mundo tinha um padrão, eu vou levar até Jesus. Aqueles rapazes, aquelas pessoas, eles elevaram um padrão de fé de todo mundo que estava lá. Nunca vimos nada igual. Olha, subiu pelo telhado, abriu um buraco no telhado, desceu pelo telhado, saiu andando. Nunca vimos nada igual. Agora subiu o degrau de fé, subiu o patamar de fé, o patamar de ousadia na fé. Antes só servia se chegasse até Jesus. Agora a gente descobriu que tem jeitos. A gente pode abrir um buraco, a gente pode dar um jeito e Deus vai honrar. O importante é eu não desistir e chegar até o Senhor. Porque é isso que Deus tem para nós. Eu preciso ir até Ele e eu vou encontrar a vida. Eu vou encontrar a mudança. Olha aqui em Lucas 15, 20. Diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Você vê o pai respondendo essa colocação dele? Sim ou não? Não. Ele falou: traga depressa, pessoal, acorda, pessoal, traga lá a melhor roupa, vista nele, coloca um anel, bota sandália nos pés dele, vamos festejar. Espera aí, pai, você não ouviu o que eu falei? Vamos lá, pessoal, vamos nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que isso nos mostra, pessoal? Deus se alegra quando eu me volto para Ele, quando eu volto para Ele. Às vezes a gente pode até estar morto, mas quando eu me volto para o Senhor, eu encontro vida. O filho teve consequências das escolhas dele. Chegou acabado aqui. Mas Deus não desprezou ele. Esse pai representa Deus. A gente pode sair e andar e rodar, mas se a gente se volta para Deus, a gente vai ter as consequências. A lei vai ser cumprida. A lei da semeadura e da colheita. Mas Ele não vai nos rejeitar. Ele vai nos acolher. Então, muitas vezes a gente age como o filho mais novo. A gente quer a bênção. A gente quer a herança. A gente quer a promessa. Aí depois a gente abandona. A gente pode ser infiel. Mas o Senhor não é infiel. O Pai continua sendo fiel. Aqui em João 9, há uma passagem muito bonita. Diz assim: caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Quem pecou, os pais ou o bebê dentro do ventre da mãe dele? Olha a pergunta que eles fizeram. Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada. Olha como é que a gente faz isso. Vocês estão procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Isso, nem uma coisa nem outra, como diz em outra tradução. Mas isso aconteceu para a glória de Deus. Olhem para o que Deus pode fazer. Ao invés de você procurar um culpado, olhe para o que Deus pode fazer com essa situação. Precisamos trabalhar com energia
por aquele que me enviou. Enquanto o sol está brilhando, quando a noite chega, o expediente acaba. Mas quando estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. E você já deve ter ouvido nos cultos que Siloé era um tanque que ficava numa descida. Então, tinha um caminho e era cego. E Jesus não era de coitadismo, não. Falei assim, vá lá, meu amigo, já fiz a minha parte, agora é a sua parte. Mas tadinho dele, ele é cego. Não, vai lá, vai andar. Vai ter os seus passos de fé. Agora, então, pela fé, eu já estou indo me lavar e vou voltar enxergando. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano conheciam como um mendigo cego, perguntavam: este não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam, é ele mesmo, mas alguns duvidavam, como sempre vai ter. Não pode ser o mesmo homem. Acabou de falar que era a mesma pessoa que estava há anos no mesmo lugar, mas não, peraí, não deve ser. Não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Você vê que quando tem que ser incrédulo, a pessoa não tem jeito. Mas o homem confirmou, sou eu mesmo. Muitas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida e a gente está igual os discípulos. Quem é o culpado? Eu tenho que achar um culpado. O culpado foi a crise, o culpado foi o fulano, foi meu sócio, foi o marido, foi o esposo, o culpado talvez seja Deus até. Não, o culpado é o diabo está lutando muito comigo. Mas o que Deus nos ensina? A olhar para o que importa. O que importa? Vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês têm que olhar para o que Deus pode fazer com essa situação. Então nós aprendemos com Jesus que a gente precisa tirar os olhos da situação e colocar no que Deus pode fazer, no milagre, na obra, na grandeza, no testemunho que Ele pode fazer. Deus não quer que a gente fique olhando para os nossos erros, ou para os erros dos outros, ou para os problemas. Os discípulos, eles tiveram como a primeira reação buscar um culpado. Deve ter sido o pai e a mãe dele, ou ele mesmo deve ter pecado, né? Um bebezinho que lá na barriga da mãe cometeu um pecado mortal, um pecado contra o Espírito Santo, e blasfemou contra Deus dentro da barriga. Só pode ter um culpado, só pode ter um jeito. E achar um culpado, a gente lembra muito bem, que era o padrão dos religiosos. Os religiosos é que sempre pesavam as coisas. Jesus, quando ele estava lá fazendo os milagres, esse daí é um endemoniado. Esse daí expulsa demônios pelo espírito dos demônios. Era o padrão dos religiosos. Por quê? Porque foi o padrão que aqueles homens vieram. A vida inteira eles tinham aquele padrão. Agora Jesus estava lá limpando, renovando aquela mente para que eles adquirissem um novo padrão. Então o padrão de Cristo, o padrão de Deus, é para que a gente olhe para a obra que pode ser feita nas nossas vidas. Então, às vezes eu passei por situações terríveis na saúde, situações terríveis no casamento, situações terríveis na vida profissional. O que Deus pode fazer com isso? Para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Eu posso ser um canal de testemunho para muitas pessoas. Então, Deus está buscando uma oportunidade de mudar essa situação e cada um ser um canal de bênção na vida das pessoas. Isso vai começar mudando o nosso caráter. Porque não tem como Deus fazer nada nas nossas vidas se a nossa cabeça ainda é do filho mais novo. A hora que eu tiver uma bênção, volto para o mundo, volto para a minha vida,
não tem compromisso nenhum. Então esse é o padrão de muitas pessoas. Porque quando nós olhamos para os problemas, automaticamente nós tiramos os olhos de Deus. Mas quanto mais eu olho para Deus, mais eu olho para o Pai, mais eu cresço. Porque o padrão do Senhor é o quê? Mudar o nosso caráter. Deus não está olhando para os nossos erros. A gente acabou de ler. O filho voltou, falou: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Quantas vezes que a gente já não errou e fala assim: eu não tenho nem cara, não tenho nem coragem de orar, de pedir perdão, eu já fiz isso de novo, eu disse que eu não ia fazer, fui lá e fiz de novo, e o diabo lançando a seta: você erra, você não tem jeito, você é culpado, você não consegue sair disso mesmo, é do seu jeito, é a sua personalidade, você não é mais forte do que você. E o Senhor está falando, não é nada disso. Ele se alegra quando a gente vai até Ele, porque Ele nos dá vida, Ele nos dá força. Agora eu vou te dar mais força, então. Então preciso tomar essa decisão. O que o Pai faz? Ele manda a palavra. Filho do homem, você vai fazer assim, tá? Você vai profetizar, você vai declarar a vida, vai declarar a carne, vai declarar o espírito, ou seja, Ele manda a palavra. Ele manda direção para nos ensinar, para nos mudar. Então, eu começo a viver o que Ele tem para mim. Então, eu estou aplicando, eu estou fazendo. Então, nós precisamos tomar essa decisão. Nós temos falado dia após dia: Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Mas esse crescimento começa dentro. Não vai, Deus não pode me abrir grandes portas, grandes clientes, grandes contratos, se eu ainda sou um menino. Eu tenho atitudes de menino, eu sou imaturo ainda, eu sou inconsequente, eu sou inconstante, eu sou volúvel, eu sou uma pessoa que não pode, Deus não pode confiar coisas maiores nas minhas mãos, porque eu logo perco. O filho mais novo, ele errou bastante, mas ele voltou para o pai. E o pai se alegrou. O pai não veio e pesou a vida dele, não jogou na cara dele, mas o amou. O filho colheu as consequências dos atos dele, porque a lei, a semeadura e a colheita sempre vai fazer o seu trabalho. Ele sempre vai, é uma lei universal, vale para o ímpio, vale para o justo, vale para qualquer um. Então a lei vai cumprir o seu trabalho. Mas Deus não está buscando culpados. Ele quer que a gente aprenda com os nossos erros. Às vezes a gente veio uma vida inteira, 5, 10, 15, 20 anos, caindo nas mesmas coisas. Ou seja, eu só fiquei mais velho. Mas no final das contas eu continuo caindo nas mesmas setas do mal, nas mesmas imaturidades, nas mesmas atitudes inconsequentes. Não quero saber. Não, você está zerando tudo de novo. É igual o Alcoólicos Anônimos. O cara está lá: eu estou há 1 mês, eu estou há 1 ano. Aí quando ele bebe, ele zera tudo de novo. Ele cai no pecado, ele cai, ele fica mal. E aí que ele muitas vezes ele não consegue voltar mesmo, porque ele acredita: puxa, eu consegui ficar 1 ano sem botar álcool na boca. Aí caí naquela seta, fui naquela festa, estava chateado e caí nessa armadilha do diabo. Fui lá e fiz um negócio que eu não devia. Aí a pessoa sente mal. Aí, tá vendo? Você não consegue, é mais forte que você. Não é isso. Deus não busca culpados. Deus quer que a gente aprenda e volte para Ele. O filho mais velho, por exemplo, ele nunca cresceu. Ele era só mais velho, mas ele não se tornou mais maduro. Ele continuou lá no legalismo, ele continuou lá culpando o pai, ele continuou lá se sentindo o coitado, o escravo e aquelas bobagens dele. E o Senhor falou para ele: você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Essa sua cabeça está errada, você entendeu tudo errado. Você está comigo sempre. Mas eu tenho que me alegrar, porque o seu irmão estava morto, estava perdido, ele voltou, ele está vivo, ele foi encontrado. Então, o filho mais novo não recebeu o legalismo do pai, a culpa do pai, mas ele recebeu uma nova chance.
Ele recebeu uma nova oportunidade. Então Deus está dizendo para nós, você tem capacidade, você tem a oportunidade de fazer algo novo, você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de crescer. Então nós temos que trazer para a nossa vida quais as decisões que Deus tem nos direcionado a tomar. O que eu tenho feito com as direções que eu tenho recebido? Quando uma pessoa fala para um pai, né, por exemplo, a Mariana ela não sabe o que é isso, eu ouço isso direto, quando as meninas falam para as meninas, nossa, você é a cara do seu pai, né? Todo mundo gosta. A Mariana não quer, ninguém fala que elas parecem com a Mariana, só parece comigo. Então quando alguém diz para o pai, ó, ele é sua cara, ela é sua cara, você gosta. Imagina se alguém fala, ó, você é a cara de Deus, você é a cara do seu pai, você é a cara do seu pai espiritual, seu pai eterno. Porque a palavra diz, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a cabeça de Cristo. Então se eu tenho a cabeça de Cristo, eu me pareço com Jesus. E o Senhor disse que Jesus dava muita alegria para ele. Então eu quero me parecer com meu pai. Eu quero ter o caráter do meu pai. Então Deus quer um povo maduro. Deus quer um povo sem oscilações. Deus quer um povo num alto nível de maturidade. Deus quer um povo de fé, um povo de caráter. Esse é o meu filho amado, ó, esse daí é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Então eu tomo essa decisão, eu quero ser esse filho amado, Senhor, que leva alegria ao Pai. Então eu vou decidir, toma essa decisão, eu vou decidir ser essa bênção para minha família. Eu vou decidir ser uma bênção por onde eu passar, eu vou ser uma bênção para as pessoas, para o reino. Eu vou tomar as decisões corretas hoje. Eu vou me aproximar de Deus, porque, como nós falamos no começo, Deus quer que eu cresça. E esse crescimento vai vir internamente com desafios. Esse crescimento sempre vai acontecer de dentro para fora. Deus nunca vai colocar coisas maiores nas minhas mãos se eu continuo sendo uma criança, um servo, um filho que não tem condições. É inconsequente ainda, é imaturo ainda. Deus coloca uma coisa na minha mão, eu vou lá e estrago, eu vou lá e perco, eu vou lá e boto num lugar, não lembro onde eu coloquei. Eu recebo uma direção, no meio do caminho eu me esqueço, eu faço outra coisa, não cumpro o que foi dito. Ou seja, Deus nunca vai poder confiar mais, Ele é o nosso Pai. O Pai quer abençoar vocês que são maus, querem e sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Você quer que seu filho seja saudável, que seu filho seja feliz, que seu filho tenha um casamento abençoado, que ele tenha uma carreira bem-sucedida. É claro que você quer. Quanto mais Deus, que é infinitamente melhor do que nós, Ele não quer que a gente cresça, que a gente avance, mas eu fico ali olhando para desafios, para problemas, eu tiro o olhar de Deus, achando que, é meu fim, faço igual o povo aqui, somos ossos secos, nossa vida acabou. Não, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Sim, Senhor, eu acredito, então profetize. Então faça diferente, então dê condições, então atraia o favor do Senhor. Porque eu quero conhecer o coração do Pai, porque se o Pai se alegra comigo, Ele confia coisas maiores. Como Davi, que começou de trás das ovelhas, atrás das ovelhas, e se tornou o soberano da nação. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Tudo vem do Senhor, nós apenas devolvemos ao Senhor. Então, esse é o entendimento que nós precisamos entender. Quem é o culpado desse problema? Ninguém é o culpado. O que Deus pode fazer com isso? O que Deus pode fazer? Deus pode usar uma tragédia
na minha vida para que milhares, se não milhões de pessoas pudessem ser abençoadas. Eu já falei várias vezes, né, dos problemas que eu e a Mariana tínhamos, dos 7 anos de inferno e 3 de purgatório, onde aquelas situações repetitivas, cansativas, e não é que não existe mais nada, não, mas houve um entendimento de muitas coisas, e isso pode ser usado. O que Deus pode fazer com isso? Deus pode fazer isso um testemunho, Deus pode fazer aquilo como algo que traz esperança para muitas pessoas. Então, é nós mudarmos o nosso foco. Quem pecou, Senhor? Foi o bebê, o feto? Foram os pais? Não, a pergunta é outra. O que Deus pode fazer com essa situação na sua vida? Com essa escassez, com essa dificuldade, com essas questões aí que parece que não tem resolução. É um vale. É um vale de sequidão. Mas se eu me alinho ao Senhor, Ele pode mudar tudo. Se eu passo pelo processo, se eu não falho no processo, Senhor, eu estou declarando aqui, só o osso se juntou, não tem nem tendão, vou parar, vai continuar lá. Senhor, eu estou orando aqui, eu cheguei até a carne, mas continua morto, Senhor, eu tentei, tem osso junto, tem tendão, tem carne, mas não tem vida aí, está tudo morto, está tudo acabado, vou parar. Aí, continua sem a vitória. Quem chega até a portinha da vitória e não entra, continua no mesmo lugar. Você pode estar lá atrás, pode ter só o osso, ou pode ter só a carne, até o nível da carne. Se eu não chego no nível de declarar a vida, o espírito naquilo, é como se eu não tivesse andado nada. Porque quem para no mesmo lugar e quem chega, igual o povo de Israel, quem estava no Egito e quem chegou até a porta da terra prometida e não entrou, é a mesma coisa. Você pode ter andado quilômetros e quilômetros, levado anos e anos, você está exatamente no mesmo lugar. Não, mas eu não estou no Egito, mas você não entrou na terra prometida. Ou seja, você está no mesmo lugar, fora da bênção, fora da vitória, fora do lugar onde Deus colocou você para ocupar. Então, não muda nada. Não, mas eu fiz tanto, eu andei 99%, mas não entrou não? Não entrei. Então, é como se você estivesse lá atrás. Não mudou nada. Nossa, mas não vai levar em consideração tanto que eu andei? Não, porque eu não entrei. A oportunidade, o Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, da escravidão, para levar até a terra prometida. O povo ficou na porta, não entrou, ficou com medo. Morreu todo mundo, grande coisa, ficou 40 anos no deserto e morreu. Nossa, Senhor, mas que injustiça, injustiça nada, o Senhor falou que ia botar lá dentro, mas não quis aproveitar a oportunidade, o portal, a chance, a palavra que foi dita, que vocês vão conquistar, vou colocar nas mãos de vocês, aquilo que foi prometido aos seus antepassados, darei a vocês. Não entrou. Então, é a mesma coisa, de 1 até 99, se eu não entro, é como se estivesse no mesmo lugar. Então nós precisamos assumir, entrar, tomar a decisão, agarrar a oportunidade, atrair o favor do Senhor, para que Ele possa trazer vida, para que Ele possa colocar mais nas nossas mãos, e que isso pode se tornar um testemunho, um canal de vitória para nós e para outras pessoas. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Eu peço que você analise isso. Quais os padrões que precisam ser rompidos? Qual é o velho padrão que precisa ser destruído? Deus ama você. Deus quer que você viva o melhor. Deus quer que você olhe para onde há morte e que você declare vida sobre aquela situação. Que você declare vida nos seus resultados, que você declare vida na sua família, que você declare vida no seu casamento, que você declare vida na sua área profissional,
Que você declare vida espiritual. Que você declare vida. Não aceite ser um morto espiritual. Perceba que Deus só declara vida. Deus só declara vida. Deus nunca fala de morte. Perceba isso. Deus só empurra a gente. Deus só declara vitórias. Deus só diz, eu estarei com você. Deus só fala, não tenha medo, eu estarei com você. Deus só declara vida, declara vitória, declara prosperidade, declara que esses ossos sequíssimos se tornem um grande exército. Então declare vida a isso. Declare vida sobre essa situação. Tome essa decisão hoje. Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. E eu farei a sua vontade. Eu quero, meu Pai, ser esse filho amado que leva muita alegria ao Senhor. Que o Senhor olhe para mim, Senhor, como o Senhor olhou para Moisés. Moisés deu Noé deu esperança para Deus. Noé deu esperança para Deus. Ele viu, puxa vida, né? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem, mas ele viu, puxa vida, Noé me deu esperança que não está tudo perdido. Então, às vezes você está num ambiente, às vezes sua família, às vezes seus familiares, seus parentes, o meio que você veio, ali não tem esperança. Mas Deus olha para você e enxerga esperança, que através da sua vida, você vai levar esperança para outras pessoas. Porque aquilo que parece uma maldição, quando eu estou dentro dos planos de Deus, aquilo se torna bênção. Todo mundo estava olhando para o vale de ossos secos. E Deus olhou, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Ah, Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor falou, eu acredito, eu vou lá. Então faça essa aliança com o Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor. Vá até o Pai se alegra. O Pai se alegra quando nós vamos até Ele. Diga a Ele, faça essa aliança ao Senhor, diga, Pai, me perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio no Senhor, eu creio em Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo. E que derramou o seu sangue sobre a minha vida. E eu te recebo, meu Pai, como o meu único e suficiente Salvador. E eu renovo a minha aliança para viver com o Senhor e para o Senhor todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero te agradar, Jesus. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu ajudador, o meu Senhor, aquele que me guia, aquele que me revela o Pai. Eu quero, Senhor, eu quero conhecer. Deixa eu ler para você uma passagem. Feche seus olhos e apenas me escute. Aqui de Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor, preste atenção pessoal, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Você pode estar num deserto, você pode estar num lugar todo seco, você vai encontrar favor. Acredita nisso, em nome de Jesus. Encontrarão favor até no deserto, com nada aparentemente favorável, mas você vai encontrar favor. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno e com amor leal a atrair para mim. O Senhor sempre nos amou, o Senhor nos chamou há muito tempo. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem, está falando de pureza, você voltará a ser feliz e dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá seus frutos. Ou seja, você vai trabalhar e vai desfrutar daquilo. Não vai trabalhar e vai perder, vai consumir tudo. Não, você vai trabalhar e vai ver o fruto disso.
Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar ao Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem, cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Israel, pessoal, você sabe o tamanho de Israel, mas por que é a maior das nações? Porque é por causa de Deus. Então o Senhor fala para você: você é a maior. Por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou mais inteligente? Não, por causa de Deus. Se fosse para falar de Israel, a maior das nações, então o que seria a Rússia, o Brasil, os Estados Unidos? Não. Olha o lugar que é Israel, olha a população de Israel, olha o tamanho de Israel, olha o clima de Israel, olha a geografia de Israel. O que tem favorável lá? É só Deus. Como se explica isso? É Deus. Pois ela é a maior das nações, é a maior por causa de Deus. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte, dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos. Olha, preste atenção. Naqueles que não tinham nada de favorável, Ele não vai se esquecer. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Então ele está vendo aqui, ó, todos aqueles que aparentemente não tinham o que fazer. Uma mulher grávida, uma mulher que tem trabalho de parto, ela não consegue correr, ela não consegue subir alguma coisa. Por quê? Porque ela está numa condição mais limitada. Os cegos, os aleijados, ou seja, todos aqueles que às vezes a gente quer se colocar como alguém: puxa, não tenho nada, não tenho ninguém, eu estou numa situação complicada. Eu não me esquecerei. Traz para a sua vida isso. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Olha o cuidado de Deus. Andarão junto a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam essa mensagem do Senhor, ó nações. Anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou o seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes do que ele. Às vezes você está achando que você é tão fraquinho, que diante dessa situação você não tem chance nenhuma. O Senhor está falando: eu vou resgatar você. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo, alegria, azeite, unção, rebanhos, gado, prosperidade, vitórias. Sua vida será como um jardim regado e não haverá mais tristeza. Olha só, você não vai ter mais tristeza. As moças dançarão de alegria e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Todo mundo vai ficar feliz. Olha isso. Transformarei seu pranto em alegria, e eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Creia nisso. Os seus sacerdotes terão fartura de alimento, o meu povo se saciará com as minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o seu futuro, diz o Senhor: seus filhos voltarão para a sua terra. A esperança, acredita nisso? Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente, como um bezerro que precisa ser domesticado. Às vezes a gente precisa ser domesticado, a gente precisa ser disciplinado pelo Senhor por causa da nossa teimosia, por causa das nossas atitudes. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi.
Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Olha a estupidez. Senti vergonha de tudo que fiz quando era jovem, quando era imaturo. Às vezes pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada. O jovem é a imaturidade. O jovem ainda é a inconsequência. O jovem ainda é a falta de temor. Então acredita nisso. O Senhor vai transformar aquela tristeza em alegria, exultação em lugar de tristeza. Então não chore mais. Acredite nisso. Acredite nisso. Que essa situação que talvez você esteja vivendo, você olhe com a perspectiva do céu, com a perspectiva de Deus. E isso é para a glória do Senhor. Vamos olhar para aquilo que Deus pode fazer com essa situação. Então creia nisso. Fale com o Senhor, creia no favor do Senhor, creia na prosperidade do Senhor, creia no poder do Senhor sobre essa situação, creia sobre a sua vida, que Deus vai transformar a tristeza em alegria. Então creia no Senhor, creia, creia. Deus quer nos capacitar, Deus quer nos levantar, Deus quer que você cresça, Deus quer derramar dons, talentos sobre a sua vida. Creia nos portais do Senhor, creia no céu aberto, para que você seja abençoado. Creia nisso em nome de Jesus. Tome posse dessa tristeza se tornando alegria. Tome posse desse vale de ossos secos se tornando um grande exército, cheio de poder, cheio de poder. Tome posse disso, tome posse dessa imensa provisão de graça. Tome posse dessa imensa provisão de graça, porque onde tem Deus, nunca vai ter morte. Onde tem Deus, nunca tem miséria. Onde tem Deus, nunca tem choro, pranto, não, tem alegria. O Senhor transforma choro em alegria. E muitas vezes nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, porque Ele nos ama, como um bezerro selvagem que precisou ser domesticado. O Senhor corrigiu, mas é por amor. Ele quer que nós venhamos a ir até Ele, e Ele não vai nos jogar na cara, Ele não vai nos culpar, Ele não vai fazer isso, Ele vai nos amar e nos abraçar. Então tome essa decisão, acredite nisso, acredite nisso. Peça ao Senhor que Ele te ajude a curar as feridas que talvez você ainda tenha, as feridas do passado, o espírito de rejeição, uma insegurança, um medo. Não, Deus quer trazer vida, quer levar vida para você. Deus quer te colocar no alto nível. Deus quer fazer dessa situação um canal de bênção, um motivo de orgulho, um motivo de alegria, um motivo de testemunho para que Ele, o nome dEle, seja glorificado através da sua vida. Então creia no favor do Senhor, creia no poder do Senhor para a sua vida, creia que Ele quer colocar você em lugares altos, e que esse lugar alto começa crescendo internamente. Eu tenho que me elevar espiritualmente, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que dar condições ao Senhor para que Ele faça essa grande obra nas nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus, creia no poder do Senhor, creia no favor do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Declare vida, declare prosperidade, declare vitórias, declare restaurações, declare portas abertas, declare aquilo que parecia um vale de ossos secos, aquilo que parecia apenas motivo de tristeza, que seja um motivo de alegria, exultação no lugar de choro, de tristeza, mas alegria, unção, vinho, azeite, cereais, prosperidade. Declare, que acredite nisso. Deus só espera isso, que nós voltemos até Ele, voltemos a Ele, voltemos ao Pai, e que venhamos ajustar a nossa vida, usar, obedecer, porque tudo foi feito. O vale que se tornou num grande exército, só se tornou um grande exército depois que aquele homem de Deus declarou a palavra, obedeceu a ordem do Senhor.
Então o Senhor manda a palavra, o Senhor manda as direções, e nós pegamos essas direções e trazemos para a nossa vida. Eu não procuro culpados, eu não procuro quem está certo, quem está errado, eu simplesmente absorvo a palavra e obedeço. Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu não apresento mais, quem errou, não, Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a sua vontade, Senhor. Então eu declaro vitórias sobre a sua vida, declare vitória sobre a sua vida, declare portas abertas, declare um novo tempo para a sua vida, declare um novo tempo na sua vida, declare respostas, declare prosperidade, declare que essa situação se tornará em bênção, se tornará em testemunho, que o Senhor fará através da sua vida, através dessa situação, dessa circunstância, um testemunho. Você carregará isso como aquilo que pareceu uma coisa de vergonha, você transformará isso em bênção, em testemunho, em edificação de pessoas, em edificação de vidas. Nunca vimos nada igual. Vamos para um outro nível. Vamos para um outro nível. Chega dessa fé, chega desse nível de fé, chega desse nível de entrega. Eu vou para um outro nível. Nunca vimos nada igual. Eu só vou viver algo novo, fazendo algo novo. Eu nunca vou viver coisas extraordinárias vivendo no padrão ordinário, comum, que todo mundo talvez faça. Não, eu preciso fazer além, eu preciso me destacar, eu preciso chamar a atenção do Senhor. Vendo a fé que eles tinham, o Senhor parou para olhar, o Senhor parou de pregar, o Senhor parou de ensinar, para olhar para aqueles homens que estavam lá descendo o paralítico. Então eu chamo a atenção do Senhor, eu decido chamar a atenção do Senhor. Meu Deus querido, olha para nós, Senhor, olha para nós, meu Deus, dá vitória, Senhor, dá vitória, Senhor, desperta, Senhor, desperta uma autoridade, desperta uma fé, desperta uma ousadia, desperta uma coragem, desperta, Senhor. Eu declaro um novo tempo, eu declaro um novo tempo, Senhor, de vitórias, eu declaro um tempo de prosperidade, de portas abertas, Senhor, de crescimento abundante. Eu declaro, Senhor, um povo que crê, um povo que acredita, um povo que luta, um povo quente espiritualmente, Senhor, um povo que ama o Senhor, um povo que o Senhor olha e se alegra, meu Pai, que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, e se alegrar do nosso coração, da nossa entrega, da nossa fidelidade. Que o Senhor encontre, Senhor, os filhos, meu Pai, os filhos amados que trazem muita alegria ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos esses filhos que levam alegria aos seus olhos, meu Pai, como Noé, Senhor, trouxe alegria ao Senhor, que nós vamos ser este canal de bênção, Senhor, que mostre, Senhor, que é possível sim, num tempo de tanta corrupção, de tanto esfriamento, de tantas más notícias, meu Pai, de tantas pessoas perdidas, acomodadas, distraídas com tantas bobagens, Senhor, que o Senhor encontre um remanescente fiel, Senhor, um remanescente fiel, Senhor, Senhor, como nós vemos a sua palavra, você não está sozinho. Ainda tem muitas pessoas que não se curvaram, que não dobraram seus joelhos diante dos ídolos. Eu declaro isso, meu Pai, que possamos ter esse espírito, Senhor, e nós não devemos nos curvar ao padrão, Senhor, ao que todo mundo está falando, ao que diz que é a regra, meu Pai. Não, pode ser comum aí fora, muitas coisas, Senhor, mas não é o normal do Senhor. O normal do Senhor é a prosperidade, é a fidelidade, é a alegria, meu Pai, é o caráter, é a força, é a visão certa, meu Pai, é o otimismo, é a alegria, Senhor. Esse é o normal do Senhor. Se há tantos aí, Senhor, se separando, fracassando, perdendo, vivendo na infelicidade, vivendo mortos, Senhor, tem carne, tem ossos, tem tendões, mas não tem espírito, não tem vida, Senhor. Pode ser comum, pode ser até o padrão de muitas pessoas que aceitaram, mas não é o padrão do Senhor, meu Pai. Então que nós venhamos elevar o nosso padrão, Senhor, a um nível de excelência, meu Pai,
que nós não venhamos nos rebaixar ao padrão miserável, Senhor, do vitimismo, das reclamações, da incredulidade, do medo, Senhor, de falar como o ímpio fala, de viver como o ímpio vive, Senhor. Não, o nosso padrão é elevado, nosso padrão é o do céu. Seja feito aqui na terra como é no céu, Senhor. Então que nós tenhamos a santidade, a integridade, a fé, a fidelidade, Senhor, para atrair o seu favor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que cada um dê as mãos para quem está ao seu lado e concorde com as vitórias, concorde com as portas abertas, concorde com contratos assinados, com um novo padrão mental, com um novo padrão de vida, um novo padrão de fé, de oração, de entrega, um novo padrão de excelência. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que ainda neste mês, meu Pai, que não acabou, que nós vejamos milagres, Senhor, que nós vivamos milagres, que nós vivamos testemunhos, meu Pai, que nós vejamos o Teu poder, a Tua mão, Senhor, operando em nosso favor, Senhor, que cada um dê a condição para que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas, meu Pai, que o Senhor mande vitórias, mande suprimentos, mande o socorro, meu Deus, mande aquilo que é necessário, boas novas, Senhor. Eu declaro vitórias para o nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui, eu declaro respostas, vitórias, eu declaro uma mente aberta, Senhor, uma mente focada, um espírito renovado. Eu declaro, Senhor, um povo vitorioso, abençoado, cheio de fé, cheio de unção, cheio de autoridade, Senhor. Eu declaro capacidade, Senhor, de dia após dia romper, Senhor, ir para um outro nível e viver os milagres do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui. Eu creio, meu Pai, em mudança, Senhor, eu creio em resposta, Senhor, eu creio na Tua mão, eu creio no Teu favor, meu Pai, eu creio, Senhor, no Seu favor sobre as nossas vidas, na imensa provisão de graça e favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.